Olá, gente, tudo bem? Bom, cá estamos nós com mais um vídeo, prosseguindo as nossas falas, que na verdade se destinam a esclarecer mais sobre o que é o nosso projeto, a nossa proposta, a nossa criação, Catavento, um tarô inconformado. E quais as razões de termos decidido fazer um novo tarô, quais são os fundamentos, o que o embasa. E depois vamos entrar mais à frente nos detalhes de qual é a proposta, como as cartas todas se relacionam entre si, mas estamos construindo esse primeiro momento inicial, que é uma forma de você saber se posicionar, se esse primeiro lugar é um assunto que o interessa e que ao mesmo tempo possa enriquecer o conhecimento que porventura você já tenha em relação ao tarô. Bom, o vídeo de hoje começa meio que de improviso, sabe por quê? Porque eu acabei de assistir a uma palestra do TED Talks. São as palestras TED, e eles têm coisas fenomenais, mas esse vídeo especificamente mexeu muito comigo, porque é um vídeo muito interessante, essa fala dessa moça, jovem por sinal, casada, acho que tem filhos pequenos, e ela é uma professora universitária de literatura, ela ensina inglês. E ela defende a tese, e isso me tocou muito profundamente, de que ler um livro, a boa literatura, ajuda a desenvolver a nossa empatia, o que é a nossa compreensão do outro, da realidade do outro, dentro do ponto de vista do outro, dentro da história do outro, sairmos de nós, da nossa pequenez. Nesse momento em que a história nos mostra, mais do que nunca, principalmente no Brasil, o quanto as pessoas estão deixando de ser empáticas em relação a uma solidariedade existencial, a uma preocupação com o próximo verdadeira e não apenas sabe, ajuda, caridade dentro da religião, porque isso parece estar fortalecido, mas não é essa a empatia a qual nós nos referimos. E sim a empatia de você sentir a dor do outro, a dor do preconceito que o outro sofre, a dor da rejeição que ele sofre, a dor do seu sofrimento, na falta que ele tem de reconhecimento social, de melhores oportunidades, de maior igualdade social. Esses pontos são fundamentais. E ela defende exatamente isso e é maravilhoso. Eu até vou tentar colocar o link dessa palestra, mas infelizmente ela é muito recente. Eles ainda não fizeram a tradução para outros idiomas, sempre vem com a legenda embaixo em diferentes idiomas e o português está lá normalmente, mas essa ainda não tem nem a legenda em inglês. Mas eu coloco assim mesmo porque eu acredito que mais à frente isso venha a acontecer, como normalmente acontece com todas as palestras TED. Aliás, eu volto a dizer que é um material excelente para quem se interessar. Assistam essas palestras, eles têm temas interessantíssimos das mais diversas áreas e normalmente, nem todos, você encontra com legendas em português, aquele que necessitar, que somos a maioria eu, é porque trabalho com línguas, idiomas também, e além da minha área profissional de ensino, eu também ensino inglês. Ensinei, mas ainda ensino, ainda estou atuando. Mas eu queria falar então dessa questão da empatia. Quando nós falamos no último vídeo da questão política, né, o tarô e a sua função política, da importância disso, eu quis abrir caminho para a relação sistêmica do universo que nós tentamos reproduzir e vendo o universo como uma consciência, mas uma consciência que é corpo. Porque nós vemos o corpo é uma consciência e todo o corpo é feito de elementos, de outros corpos, né? A gente chama de partes, mas eu não gosto muito dessa palavra, que são igualmente, no nosso caso, ciclos, vidas, consciências que se comunicam, estão num sistema integrado e todos eles são solidários por esse movimento de existir e ser cíclico, né?
que é aquela finitude que nos garante a eternidade. Isso é uma coisa maluca, é um conceito tão bonito e extremamente revolucionário, né? Como que a finitude pode nos dar a infinitude, né? A eternidade, e é exatamente isso. Essa, vamos chamar assim, desculpe, a grande sacada da natureza, né? Que faz com que ela seja eternidade presente, consciente, esse presente eterno crescente, exatamente essa sua forma de nunca ser, que é a nossa dor existencial, e é muito lindo. Mas essa ideia de complementaridade que tem esse corpo, essa ideia de interdependência, todas as partes desse corpo todo que somos, corpo todo, consciência que somos, interdependem, e elas se identificam e são capazes dessa solidariedade. O Fritjof Capra, no seu livro Ponto de Mutação, se refere muito a isso. É uma tese muito revolucionária na sua época, mas que deixou de ter a importância que teve durante longo tempo, inclusive na educação e na formação das pessoas, o que é triste. Voltamos a ser individualistas, exclusivistas em todas as áreas, inclusive na pior, né, que é a educação. Então a educação é voltada para o mercado de trabalho competitivo, para a afirmação do sistema capitalista de exploração do homem pelo homem, e não em outros sentidos, de transformar os seres em seres melhores, em seres mais conscientes dessa solidariedade e que promovam isso em termos de existência, na sua praxis existencial, na construção do mundo, na construção da sociedade, em termos humanos, e não só humanos, os não humanos também, porque nós somos monstruosos nas relações que estabelecemos com a natureza, os animais, as plantas, em todos os níveis, em todos os sentidos, e sabemos disso por mais que o neguemos. E nesse sentido, eu queria estabelecer alguns conceitos aos quais eu já me referi, mas queria retomar, né? Somos então um corpo vivo em evolução. E esse corpo vivo feito de corpos conscientes que se interdependem, que se comunicam num sistema orgânico, né? Uma relação orgânica, eu acho muito bonito, é o sistêmico orgânico, né? Esse corpo múltiplo. Existe uma relação de interdependência, uma relação de cooperação, uma relação de solidariedade, e trazemos daí os conceitos aos quais já me referi, mas que são fundamentais. A relação fundamental dentro desse corpo é a relação de horizontalidade, não de verticalidade. A verticalidade pressupõe hierarquia, maior e menor importância. Todas as partes desse corpo são igualmente importantes e fundamentais. Todas essas partes importam para o corpo, por isso que elas são. As consciências todas precisam ser vividas para esgotar a possibilidade dos ciclos se fecharem. Essa é a natureza. Nós humanos, que somos acho que o ponto máximo universal da inconsciência, que também é uma possibilidade da consciência, olha que loucura, nós somos uma possibilidade dessa consciência universal e somos exatamente a sua possibilidade inconsciente. Eu não sei de outras instâncias, que sei eu se existem outras mais inconscientes que nós, eu espero que não, porque nós na nossa inconsciência somos muito nocivos e muito feios. Eu acho que a palavra é essa, existe a fealdade do humano frente a essa recusa total de autoafirmação, essa visão antropocêntrica de não se solidarizar em termos empáticos, sensíveis, e nessa relação horizontal de tudo com tudo, de todos com todos, vocês e eu, cada um de vocês, estamos olhando um para o outro no mesmo nível de olhar, ninguém acima, ninguém abaixo. E isso não quer dizer que você veja, mas então os que estão subjugados, os que são os inferiores, eles, se pudessem ter mais voz, eles construiriam um mundo melhor? Não necessariamente, porque essa visão está muito impregnada. Aquele que não teve o poder de domínio, exploração do outro, quando o tem, vai exercer a mesma coisa, às vezes até com um requinte maior de crueldade ou de desafeto, seja lá qual for a visão que se tenha. Então o importante não é salvar os que estão, claro que sim, na medida em que
isso possa pelo menos nos colocar num esquema de sobrevivência, mas resgatar internamente a capacidade empática, essa solidariedade. E essa é a proposta fundamental do Catavento. Ela tem uma função político-social, sim, ela tem uma função humana, porque essa é a realidade do universo, consciência desse corpo vivo. Não estamos fazendo isso com objetivos A, B, C ou D, é porque é o que é. E é essa função do tarô que é digno desse nome, no meu entender. Quando você percebe que a maioria das leituras que se fazem do tarô não levam isso em consideração, colocam cartas hierarquicamente mais importantes, né? Você tem o nome de imperador, imperatriz e o papa. Então, só por isso esses nomes carregam um peso histórico, cultural, muito grande de hierarquia que não existe na realidade da consciência universal. Portanto, essa é a minha mensagem de hoje. Gostaria de ter retorno das pessoas que vêm ao site. Os vídeos são voltados para as pessoas que visitam e que estão interessados no material aqui que estamos disponibilizando. Vou colocar o link novamente, você põe em todos os vídeos, mas também para as pessoas que nos visitem no YouTube, sejam bem-vindos. Se quiserem entrar em contato conosco, mandem mensagens, mas essa foi a nossa fala de hoje. Espero que vocês tenham gostado, estejam tão motivados quanto eu fiquei assistindo a essa palestra. Nem me lembro do nome da moça, fantástica, americana, mas com uma visão de mundo maravilhosa e uma consciência linda. Vamos todos ler mais, vamos todos ser mais sensíveis, mais empáticos, mais infinitos, mais verdade, natureza, consciência, em processo de evolução. Abração para vocês, beijão no coração de vocês e até a próxima.